Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Hoje, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caras irmãs, caros irmãos, no Evangelho de hoje, nós precisamos refletir 3 pontos principais. O primeiro ponto se refere ao próprio Evangelho, a linguagem que Jesus usa para falar de experiências do cotidiano das pessoas. O segundo ponto são alguns pontos específicos e centrais da mensagem do Papa Leão XIV para o 63º Dia Mundial das Vocações. E o terceiro ponto, como nós vivemos a nossa vocação hoje na igreja. Quando nós olhamos para este trecho da narrativa do Evangelho que o quarto domingo da Páscoa nos propõe, a figura do bom pastor, Jesus usa, e a comunidade de João também usa e coloca na boca de Jesus esta grande dimensão do que é o pastor para as ovelhas. E de fato, as ovelhas seguem a quem elas conhecem a voz, quem elas a reconhecem. Se elas não reconhecem, elas não seguem. Então Jesus usa essa expressão forte de quem entra pela porta é o pastor. Quem entra por outro lugar é o ladrão. Muitas vezes, as pessoas que vão refletir este trecho do Evangelho de hoje, sejam padres, bispos, religiosos, leigos, diáconos, quem quer que seja, muitas vezes usam de falsos moralismos para falar o que não entendem deste Evangelho. Mas a prática é muito simples. Não existe nomeação aqui de demônio, de qualquer que seja a espécie de inimigo. Jesus não está falando aqui nomeando quem quer que seja. Ele simplesmente está dizendo assim, quem não entra pela porta
é inimigo, é ladrão. E se a gente for trazer para uma linguagem atual este evangelho, nós usaríamos outras expressões, outras realidades condizentes com a realidade onde a nossa igreja está inserida. Mas ficando com esta mensagem e com esta figura do bom pastor, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus é a porta. Depois ele explica isso bem detalhado. Quem veio antes dele são aquelas pessoas que são consideradas ladrões e ninguém os escutar. Quer dizer, quem não dá testemunho de Jesus Cristo como crucificado, ressuscitado na igreja hoje e na sociedade, ou dá um falso testemunho de Jesus, está a todo instante na igreja fazendo coisas maravilhosas, legais, lindas, mas fora não dá esse testemunho do que está dentro do templo, para Jesus é ladrão. E é esse tipo de pessoas que nós não devemos escutar. A verdadeira porta do curral das ovelhas é Jesus. A verdadeira porta que se abre e que nos acolhe é Jesus. E nós, enquanto seguidores, não podemos ser Jesus, mas podemos indicar que Jesus é a porta e, através do nosso testemunho, vivenciar como chegar até lá. Segundo ponto que eu quero refletir com vocês é a carta muito inspiradora do Papa Leão XIV para o 63º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O tema central é a descoberta interior do dom de Deus. E ele coloca esta mensagem, divide ela em 4 pilares principais. O primeiro, a via da beleza. O Papa lembra aqui que Jesus é o pastor belo. É um termo filosófico, mas é um termo teológico também. Porque segui-lo torna a nossa vida bela. Mas para que se possa enxergar, ver essa dimensão da beleza, precisamos silenciar, cuidar da nossa interioridade. E ele lembra, claro, o fundador da sua ordem, Santo Agostinho, que encontrou Deus no seu íntimo. Então aqui ele cita o fundador dos agostinianos, a ordem que ele pertence, que encontrou Deus no seu íntimo. O segundo ponto é o conhecimento recíproco. Deus já nos conhece profundamente, mas nós também precisamos conhecê-lo. E se isso acontece na oração, no silêncio, na leitura da palavra, nos sacramentos, é daí que a vocação nasce, desse encontro íntimo. Olha que beleza isso. O terceiro ponto é a confiança. Acolher uma vocação exige confiar e se abandonar aos planos de Deus. Então, quando a gente acolhe a vocação, a gente se abandona nos planos de Deus. O grande exemplo dado é o de São José, que confiou em Deus, mesmo diante da incerteza e das situações inesperadas e difíceis que surgiram em sua vida, mas ele sempre confiou. O quarto ponto é o amadurecimento. Então, este amadurecimento é a vocação como algo que não é estático. É um processo dinâmico de crescimento diário. E se é um crescimento diário, como os ramos que são ligados a uma videira,
precisamos de uma relação constante com Deus e, se possível, de acompanhamento de um diretor espiritual para darmos bons frutos. Beleza, conhecimento recíproco, confiança, amadurecimento. São os 4 pilares que o Papa nos coloca neste dia para refletirmos sobre o chamado de Deus em nossa vida. E agora, o terceiro ponto que eu quero refletir com vocês nesse dia do Bom Pastor. Muitas pessoas refletem hoje o lado bom da vocação, que é um chamado de Deus, que é isso que o Papa falou para nós, mas a gente precisa compreender o outro lado também. As verdadeiras vocações que não são aceitas por picuinhas ou por despreparo de quem as acolhe. Seja a vocação laical, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação que for. Quando a comunidade recebe alguém para ajudar nas pastorais, nos movimentos, precisa acolher, precisa ver a via da beleza, precisa ter o conhecimento recíproco, precisa ter a confiança e precisa amadurecimento. Muitas vezes nada disso acontece. Essa pessoa é estranha, essa pessoa não condiz com os planos de Deus. Então vamos dar um jeito de tirar essa pessoa. E aí faz o inferno da vida da pessoa até que ela desiste da sua vocação. Desiste de ser liderança na comunidade, desiste do seminário, desiste da vida religiosa. Será que nós estamos realmente preparados para assumir esta grandiosidade que é ser o guia vocacional das pessoas? Este dia também é para isso. Para as comunidades religiosas, para as dioceses, para as comunidades paroquiais que recebem os seus vocacionados à vida religiosa, à vida sacerdotal, aos ministérios leigos, às funções leigas na igreja, para refletirem sobre isso. Todos são responsáveis por alguma missão, mas esta missão é de fato acolhida como missão ou é só por status? E tem que ser como eu quero. E se não é do jeito que eu quero, vamos tentar tirar do nosso caminho essa pessoa. Então que hoje, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, saibamos rezar para que na igreja tenhamos boas vocações que falem a partir do Evangelho, não a partir de questões pessoais. E que vivam a dinâmica da fé na integridade do amor e do serviço. Que Deus esteja conosco nesta semana. Amém.